A morte de 42 pessoas que estavam em um ônibus a caminho do trabalho deixou uma série de dúvidas que ainda precisam ser esclarecidas. Afinal, o que provocou o acidente? Falha no freio, ultrapassagem em local proibido. Quem contratou o ônibus para transportar os trabalhadores? Sem respostas, os familiares das vítimas enfrentam a dor e os traumas causados por tantas e tantas vidas, a perda de tantas vidas. Uma cidade inteira de luto. Vítimas jovens, né? Mães que deixaram seus filhos, mães que perderam seus filhos também, né? Mais de 40 trabalhadores mortos. Eu tô muito triste, sabe? Eu tô muito sentida. Difícil acreditar que alguém escaparia só com alguns arranhões do mais grave acidente em estradas paulistas nos últimos 20 anos. Elian é um dos sobreviventes. Logo depois da batida, ele ligou para a esposa e tirou essas duas fotos. Daí eu levantei aquele poeirão e olhando o pessoal todo gritando no chão e falei, nossa, cara. E pra mim parecia um sonho. Eram 6h30 da manhã e muitos passageiros do ônibus dormiam. Estavam a caminho desta fábrica de jeans. Poucos metros antes da batida, Elian acordou angustiado. Era uma sensação incomum. Daí começou a doer muito meu peito, sim. Pensei que vai acontecer alguma coisa comigo, com a minha família. Ah, não, deu 1 quilômetro. Só vi que foi chegando perto do busão, nada de parar. Ele tirou, a carreta veio em conta, ela jogou. O ônibus saiu de Itaí, no interior de São Paulo, em direção a Itaguaí, a 41 quilômetros de distância. O motorista bateu de frente com uma carreta de carroceria dupla. O motorista do caminhão morreu. O ajudante está entre os sobreviventes, assim como o motorista do ônibus que já prestou o depoimento. A versão dele é de que o freio falhou e, para não bater no veículo da frente, jogou o ônibus na pista contrária e acabou atingido pela carreta. Já as famílias dizem que passageiros se queixavam constantemente de ultrapassagens perigosas e do excesso de velocidade. Dona Terezinha perdeu o filho Adriel, de 24 anos. Corria bastante, inclusive passo na rua da minha casa. Às vezes eu ouvia o zumbido do ônibus, eu até sentia mal. Esses dias eu estava no ônibus, de repente a turma olhava assim para a roda do ônibus. Descobriram que a roda do ônibus estava saindo. A polícia depende de laudos que ainda não ficaram prontos para esclarecer se o freio falhou mesmo ou foi ultrapassagem em local proibido. A delegada já sabe que o veículo da frente era também um ônibus, que reduziu a velocidade porque um outro caminhão mais adiante apresentou problema mecânico. O motorista alega que não desviou para o lado direito por causa de um suposto desnível no acostamento. O ônibus estava na contramão da faixa, ponto. Então, o que motivou ele a fazer isso é uma situação, que é o nosso objetivo, de revelar isso aí e ver se houve ou não houve culpa por parte do motorista. Não há câmeras neste trecho da rodovia. Para entender como tudo aconteceu, policiais se preparam para a reconstituição do acidente. De São Paulo será trazido um scanner, um equipamento que lê e capta tudo ao redor. Imagens em 3 dimensões reproduzidas num computador para que peritos verifiquem possíveis buracos, elevações na pista, além do ponto de vista do motorista do ônibus e do caminhão no momento do acidente. Das 5 pessoas da família que trabalhavam juntas na fábrica, Sônia é a única que voltou para casa. A irmã e o primo estão internados. A mãe dela morreu e o marido Rony também. Foi horrível, somente quem sobreviveu sabe. Sônia acredita que no momento da colisão, o marido salvou a vida dela para que pudesse cuidar do filho de 2 anos. Eu acho que ele se jogou do meu lado para não me atingir. Deu a vida dele trocando da minha. Ela conta que o casal já tinha pensado em pedir demissão da fábrica por causa dos problemas com o ônibus. Não é
era feita a manutenção, não tinha nada disso. O ar-condicionado, quando ligava, vinha aquele cheiro de mofo. Quando chovia dentro do ônibus. No Olerite consta o desconto de R$100 pelo transporte. Funcionários dizem que a contratação do serviço era feita pelos patrões. Era o patrão quem pagava o ônibus. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a empresa Star Fretamento e Locação não tinha registro para transportar passageiros e circula ilegalmente desde outubro do ano passado. No começo de 2020, a empresa foi multada 2 vezes no mesmo dia por transporte clandestino de estudantes em Avaré, no interior paulista. 2 dias depois, 2 ônibus da empresa foram autuados por fretamento irregular em Ourinhos, outra cidade da região. Já a Star Fretamento e Locação afirmou que toda a documentação do ônibus envolvido no acidente está em dia e que está ajudando as vítimas e auxiliando com a investigação. A empresa Status Jeans também disse que presta auxílio aos parentes das vítimas e colabora com as autoridades. O Ministério Público do Trabalho abriu investigação para apurar as responsabilidades da empresa de transporte e da fábrica de jeans no acidente. Eu espero justiça, não somente por mim, pelo meu marido, pela minha mãe, mas por todos que estavam dentro do ônibus. Isto aqui é o que sobrou do caminhão que estava carregado de material orgânico. Quando o caminhoneiro viu o ônibus na contramão, ele tentou jogar o veículo com tudo para fora da pista. Com o impacto da batida, parte da carreta se desprendeu e, como uma lâmina, rasgou a lateral esquerda do ônibus. Os passageiros que estavam em assentos ali daquele lado não tiveram a menor chance. Morreram na hora. A maioria das vítimas só foi reconhecida pelas digitais. Os velórios foram coletivos, rápidos e com caixões lacrados. Eu não consigo entender uma situação dessa. Eu não consigo. Eu tô muito mal. Eu não consigo dormir. Eu fico pensando nas famílias. Elian ainda não conseguiu entender como escapou só com arranhões. Mas o acidente já mudou para sempre o jeito dele de encarar a vida. O futuro pertence a Deus só, né? Não posso fazer plano, né? Porque as pessoas que estavam lá comigo, todos tinham plano. Vamos passar final do ano em outro lugar, vamos isso, né? Mas não pode fazer plano. O plano tá na mão de Deus.